Então, como vocês podem ver, na aula de hoje a gente vai falar sobre dependência e independência linear. É um conteúdo que está diretamente ligado ao que a gente viu na aula anterior sobre combinações lineares, né? E que vai ser utilizado como fundamento teórico para a gente poder falar sobre base e dimensão nas próximas aulas, né? Que vai ser o conteúdo logo após esse daí, né? Então, caso alguém já tenha visto aí a lista que eu disponibilizei lá no Classroom, já tem questões sobre esses conteúdos, tá? E à medida que a gente for tendo as aulas, vocês vão ter assim, tendo condições, né, de ir fazendo questão por questão, a não ser que prefiram estudar por conta própria e matar logo a lista de uma vez, né? Até preferível fazer isso, né? Mas quem não quiser vai dar tempo aí de cumprir todo o calendário e fazer a lista. Por isso que eu falo para não deixar acumular, né? Vão fazendo à medida que vão vendo os conteúdos, certo? Então, vamos colocar aqui as primeiras definições a respeito desse conceito. E a definição que vamos trabalhar é a seguinte: vamos considerar aqui um espaço vetorial V, né, e um conjunto como esse que eu coloquei aqui, ó, composto por vetores V1, V2 e Vn, ou seja, um conjunto A composto por n vetores, né, tal que esse conjunto esteja contido no espaço vetorial, certo? E então, aqui ficou meio borrado, só colocar aqui. Consideremos também a seguinte equação, que eu vou chamar essa equação de asterisco, né? Só para a gente poder se referir a ela de maneira mais fácil na frente, né? Essa equação aqui, assim, né? Essa equação tem o seguinte aspecto: vai ser A1 multiplicado pelo primeiro vetor desse conjunto, que é o V1, mais A2 multiplicado pelo segundo vetor desse conjunto, e assim sucessivamente até chegar no enésimo vetor, multiplicado por AN. Toda essa soma, né, vai ser igualada a zero, onde esses termos AI, né, A1, A2, AN, que eu vou simplesmente chamar de AI, ele pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, a gente vai ter aqui um conjunto de vetores, né, onde cada um dos elementos vai ser multiplicado por um número real. E a soma deles no final vai dar zero, né? Esse conjunto, ele tem, essa equação ela tem propriedades que nos interessam, né, do ponto de vista teórico. Por isso, a gente está vendo essa parte agora, né? Então, vendo essa equação desse jeito, a gente pode perceber que ela tem no mínimo uma solução, né? Se nenhum dos vetores aqui for igual a zero, qual solução seria possível para que toda essa equação aqui zerasse? E aí, o que vocês acham? Sabendo que V1, V2, Vn, todos eles são diferentes de zero, né? Então, como que eu posso fazer essa equação inteira aqui zerar? Me digam pelo menos uma forma disso acontecer. Ninguém? A1 sendo 0, A2 sendo 0 e AN também? E a N? Ou AN não, o A3, o A4 também sendo 0, que aí multiplicando com os vetores vai zerar, né? Exatamente. Então, uma forma da gente conseguir zerar essa equação é que todos os coeficientes aqui sejam nulos, né? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Então, sabemos que essa equação possui pelo menos uma solução, né? Qual seja essa que o colega acabou de falar. Essa solução vai ser quando o A1 for igual ao A2, for igual ao A3, né? Ou seja, até chegar no AN e todos eles forem iguais a zero. É uma forma, né, da gente conseguir zerar toda essa equação. Então, tendo essas duas equações aqui, né, estabelecidas,
a gente vai dizer que um conjunto A, né, de vetores vai ser chamado de linearmente independente, né? Ou então, né, se os ou de vetores LI, caso prefiram, né? Caso essa equação aqui que eu nomeei de asterisco, ela admita somente a solução trivial, né? Qual é a solução trivial? Essa daqui, ó. Eu vou até colocar o nome aqui dela. Solução. Vou colocar só trivial mesmo. Certo? Então, escrever isso que eu acabei de falar, para vocês poderem registrar. Vou colocar aqui. Aqui. Então, como eu disse, esse conjunto A, né, esse conjunto de vetores A, ele vai ser chamado de linearmente independente, né, ou, se vocês preferirem, apenas LI, né, linearmente independente. Isso aqui não ficou legal não, pera aí. Deixar bem retinho. Ou apenas LI, que é como a gente vai falar na maioria das vezes. Ou ainda, vamos dizer que esses vetores V1 e V2 são LI, se a equação estrela, essa asterisco na verdade, essa que eu me referi aqui em cima, admitir somente a solução trivial. Qual é essa solução trivial? Todos os coeficientes serem zero, certo? Então, se isso acontecer, deixando claro, esse conjunto A, né, esse conjunto de vetores, ele é chamado de linearmente independente, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhum dos vetores aqui vai depender do outro para ser construído, né? Porque todos os coeficientes são nulos. Então não dá para poder estabelecer uma relação de onde esses vetores dependam uns dos outros, né, para que a gente consiga fazer uma certa álgebra, né, sobre esse conjunto, certo? Então, porém, se no caso existir algum desses coeficientes aqui que não seja diferente, que não seja igual a zero, né? Isso basta existir um deles diferente de zero, aí a gente vai poder dizer que esse conjunto é linearmente dependente, né? Ou seja, que esses vetores aqui são linearmente, os vetores do conjunto A são linearmente dependentes, ou LD, né? Que é a notação que a gente vai usar para nos referir a esse tipo de situação, né? Então, vou registrar aqui e já vamos colocar um exemplo, né, para poder ficar mais claro essa definição. Aqui, ó, caso, exatamente o que eu escrevi, ó. Caso existam as soluções AI diferente de zero, né, ou seja, pelo menos um desses coeficientes aqui diferente de zero, dizemos que o conjunto é linearmente dependente, ou LD. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Alguma colocação? Ok? Então, para ilustrar melhor essa ideia, vamos colocar aqui um exemplo. Assim. Então, vamos verificar se esses vetores dados aqui são LI ou LD. Ou seja, vamos verificar se eles são linearmente independentes ou linearmente dependentes, né? Então, eu tenho os vetores V1, V2 e V3, onde V1 tem as coordenadas 2, menos 1 e 3, né? V2, coordenadas menos 1, 0 e menos 2, e V3, 2, menos 3 e 1. Ok? Então, como que a gente começa essa demonstração? Como poderia ser, né? Tá chegando mais gente, tá. Então, primeiro, a gente precisa utilizar essa equação aqui, ó. A soma ponderada, né, desses vetores ser igual a zero. Então, vamos colocar aqui A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, igual a zero, né? Assim como a definição dessa equação aqui. Correto? E agora, o que a gente pode fazer? Sugestões. Agora a gente pega o A1
e multiplica pelos vetores V1, V2 e V3. Sim, a gente basicamente abre, né? Coloca Abre o vetor na forma como ele está sendo descrito, né? Então vamos fazer isso. A1 multiplicado pelo vetor V1, que é 2, menos 1 e 3, mais A2 multiplicado pelo V2, que é menos 1, 0 e menos 2, mais A3 multiplicado pelo V3, 2, menos 3 e 1. Né? E tudo isso tem que ser zero. Né? Porém, no espaço dos vetores tridimensionais, como é esse que a gente está trabalhando, o zero nada mais é do que as coordenadas 0, 0 e 0. Né? O vetor nulo no R3. Ok? E agora, o que a gente pode fazer? Agora multiplica, né, o A1 pelo primeiro vetor aí, o A2 pelo segundo vetor e o A3 vai abrindo a equação aí. Como a gente já trabalhou lá em álgebra linear 1, né? Que a gente vai montar um sistema de equações a partir disso daqui. Né? Então, exemplo, eu vou pegar o A1 multiplicado por 2, né? Obtendo assim 2 vezes A1. Né? Somado com pegar aqui o segundo vetor, A2 multiplicado por menos 1, que isso vai dar então menos A2. Então aqui em vez de mais vai ficar menos A2. Né? E mais o A3 multiplicado pela primeira entrada do terceiro vetor, resultando em 2A3. Né? Tudo isso é igual a quanto? Igual a zero, que é a primeira coordenada aqui do vetor nulo, certo? Então, temos aqui a primeira equação. Aí, como se obtém a segunda equação? A1 multiplicado por menos 1 vai ficar menos A1. A2 multiplicado por 0, né? Vai ficar 0. Então, vou colocar aqui só a posição dele mesmo, né? 0. Mais A3 multiplicado por 1. Desculpe, A3 multiplicado por menos 3. Né? E o resultado vai ser menos 3A3. Menos 3 vezes A3. E isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual à segunda coordenada do vetor nulo, que é o 0 também. Certo? Fazendo dessa forma, como ficaria então a terceira equação? A3, 3A1. 3A1. 3 vezes A1, somado com menos 2 A2. Menos 2 vezes A2, somado com o A3. A3 vezes 1. Isso aí. Igual a 0. 0 também. Beleza, temos aqui o nosso famigerado sistema de equações, né? Você já deve estar cansado de ver essa estrutura. Né? Então, como que a gente descobre os valores de A1, A2 e A3 nesse sistema? E agora? Existem vários métodos, né? Tem por matriz, que eu acho que vai dar muito trabalho. Tem por escalonamento. Certo. E podemos também fazer por método da substituição do sistema. Que também parece ser bem trabalhoso, né? Isola uma incógnita aí. Esse aí foi o que o Gideone falou, que é da substituição, né? A gente se isolar uma incógnita dá para fazer. É meio trabalhoso, mas dá para fazer. Né? Não, acho que é ainda mais fácil. E assim, depende muito, né? Eu prefiro resolver por determinantes. Assim, fazer um escalonamento desse sistema aqui e depois fazer um determinante dele. Né? Então, por quê? Porque isso aqui, na verdade, é a seguinte matriz. Né? Se a gente pegar só os coeficientes, vai ficar algo assim, ó. 2, menos 1
2 e 0. Aí aqui, menos 1, 0, menos 3 e 0. 0, menos 3 e 0. E aqui, 3 menos 2, 1 e 0. Opa. Temos então essa matriz aí, né, dos coeficientes. Então, como é que funcionaria através do escalonamento, por exemplo, né? A gente fazer aqui na segunda linha. A ideia do escalonamento é o que? A gente construir uma matriz triangular superior, né, com os coeficientes que acompanham as incógnitas. Ou seja, vamos isolar essa terceira coluna, né, da nossa igualdade, da nossa matriz, né, e vamos tentar construir, por meio de escalonamento, uma matriz triangular superior, né, só com esses 9 elementos que estão aqui. Ou seja, a gente tem que anular esses elementos aqui, ó. Lembram disso? Sim. Lembram, né? Pois é. É para isso que vocês aprenderam lá, né? Então vamos praticar. Como é que ficaria então? Ó, vou repetir essa matriz aqui para a gente ver o que poderia ser feito. Já vão pensando aí, ó. Aqui é menos 2, 1, ou menos 1, 2, 0. Menos 1, 0, menos 3, 0. 3, menos 2, 1 e 0. Né? Então, o que a gente poderia para poder fazer isso que eu falei aqui em cima, de zerar esses 3 elementos aqui inferiores? Linha 1 menos linha 2. Linha 1 menos linha 2. Vou poder colocar o 2 igual a 1. Não, mas lembra que o objetivo é zerar esses elementos, né? Não precisa deixar ele como pivô, não? Pode ser também, pode ser. Você quer colocar o 1 aqui, né? No primeiro coeficiente, né? Isso. Pode ser também. Vamos fazer o linha 2. No caso, linha 1 é igual a linha 1 menos linha 2. Certo. Então, linha 1 igual a linha 1 menos linha 2. Com isso, a gente transforma esse primeiro elemento em 1, né? Outra forma que a gente já pode usar nesse passo aqui é fazer essa linha, transformar a segunda linha, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. Transformar a segunda linha em quê? Em linha 1. Não, fazer assim. A segunda linha vai ser... linha 2... Quando o senhor fizer a primeira linha, o senhor já consegue eliminar a segunda linha e zerar esses menos 1 aí. Vamos repetir aqui. Positivo. Vamos primeiro colocar em 1, que nem você sugeriu, né? E vamos fazer os outros depois, né? Linha 1 menos a linha 2. Aí fica 2 menos... Não é mais, né? É linha 1 mais a linha 2. Esse aqui é negativo, né? Então fica 2 somado com menos 1 dá 1. Né? Menos 1 aqui vai conservar. 2 somado com menos 3 dá menos 1. E 0 com 0 dá 0. E todos os elementos a gente vai repetir. 2, aquilo é 1, 2, 1. Peraí, tem mais gente aqui. Isso. Então esses elementos seriam repetidos, né? Menos 1, 0, menos 3 e 0. 3, menos 2, 1 e 0. E agora? Linha 2 é igual a linha 1 menos linha 2?
Linha 1 mais linha 2. A gente pode fazer assim. Somar as primeiras duas linhas, né? Aí vai eliminar já esse elemento. Isso. Então, fazer assim. Linha 2 vai ser igual a linha 1 somado com a linha 2. O mesmo passo anterior, né? Sim. Opa. Então repete a primeira linha. E a segunda vai ficar 0, menos 1. Aqui vai ficar menos 4 e 0. E a terceira repete, né? Então, preste atenção aí que eu erro isso com muita facilidade. Então. Ok. E agora? Linha 3 é igual a 3 vezes linha 1 menos linha 3. 3 vezes a linha 1 menos a linha 3. Isso. Beleza. Então, repete as duas primeiras. 0, menos 1, menos 4, 0. E a terceira linha vai zerar esse daqui. Aí, menos 3 menos o menos 2 ficaria menos 3 mais 2, que dá menos 1, né? Menos 3 menos 1 fica menos 4, não é isso? Peraí. No caso é 3 vezes menos 2. Menos 6. Menos 6 menos... 3 vezes... Como é que é? Desculpe aí. Cadê? 3, o senhor estava fazendo o 3 como negativo. É verdade. É porque aí eu multipliquei o 3 por esse número aqui, o menos 1, né? Isso. Aí fica menos 3, menos 1. Fica menos 4. Isso. Né? Então 0 e 0. E agora? Professor, Ah. nessa terceira linha aí, esse 1 é 3... Não, tá certo, tá correto, eu tô errando aqui. Né? Eu acho que tá certo. Então, Tá certo. a gente viu que essa terceira linha aqui ela é redundante, né, do sistema. Né? Então, olha só o que se reduziu o nosso sistema de equações inicial. Ele ficou como A1, né, multiplicado por 1 mesmo, menos A2 menos A3 igual a 0. Né? E o de baixo, menos A2 menos 4A3 igual a 0. Né? Então esse nosso sistema inicial se reduziu a esse. Né? Então o que vocês podem dizer a respeito desse sistema que nós obtemos? Ele tem 3 incógnitas e 2 equações apenas. O que dá para concluir a respeito dele? Aqui, ó. O sistema ele é possível, né? E indeterminado. Aí por que indeterminado? Porque a gente não consegue descobrir apenas um valor que satisfaça essas duas igualdades ao mesmo tempo. A gente na verdade vai descobrir todo um conjunto de valores que torna essa equação possível de ser resolvida. Né? Entenderam? Lembram disso lá no curso anterior, né, de álgebra linear 1? Por que a gente pode fazer essa análise aqui? Para poder evitar mais cálculos, né? Mas se vocês quiserem fazer as contas, é só fazer o seguinte, ó. Pega aqui, traça uma linha, né? E, sei lá, subtrai essas duas equações. Aí você vai ter, ó, A1 menos 0, A1.
né? Menos A2 subtraído de menos A2, né? Um número subtraído dele mesmo, dá 0. Né? E aqui, A3 menos o menos 4A3 fica 4A3 positivo menos A3. Então fica 3 vezes A3 igual a 0. Né? E assim a gente descobre que A1, na verdade, é menos 3 vezes o A3. Tá vendo? Existe todo um conjunto de valores que satisfaz essa igualdade. Né? Não há um valor apenas. Certo? É por isso que a gente diz que esse sistema ele é possível de ser resolvido, porém é indeterminado, pois não conseguimos determinar apenas um valor que satisfaça essas duas equações. Né? Logo, com isso, o que a gente está querendo dizer? Ó, que o coeficiente A1 é menos 3 vezes o coeficiente A3. Né? E o que isso acarreta em nós? Assim, qual a influência que essa informação tem no nosso problema inicial? Então, ó, vamos pegar aqui a nossa soma inicial, né, de vetores. Né? A1V1 mais A2V2 mais A3V3 igual a 0. Né? E o que a gente descobriu? Que o A1 ele é menos 3 vezes o coeficiente A3. Né? Então vamos fazer essa substituição. Ó. Menos 3 vezes A3, né? Multiplicado por V1 mais A2V2 mais A3V3 igual a 0. Né? E agora? E agora, o que a gente pode fazer? Qual a conclusão? Lembro que o meu problema inicial era saber se os vetores são LI ou LD. Né? Então eu tenho que descobrir se há alguma relação entre esses vetores V1 e V2. Se houver alguma relação entre eles, a gente vai poder dizer que aquele conjunto ele é LD, é linearmente dependente. Se não houver nenhuma relação, eles seriam LI. Né? Então, ó, deixa eu ver se tem uma maneira que eu consigo fazer isso ficar mais claro. Professor, Sim. Tem soluções, então ele vai ser linearmente dependente, porque os valores ele vai ser diferente de 0, não? Exatamente, eu só queria mesmo uma maneira de justificar, né, essa conclusão. Através disso daqui, ó, dessa análise do sistema ser possível e indeterminado, já é possível dizer logo de cara, ó, o sistema é LD. Pronto, acabou. Né? Porém, como eu estou apresentando esse conceito agora, eu queria construir melhor esse conceito, né, ilustrar ele de uma forma diferente. Né? Então, eu vou fazer um passo anterior aqui a essa equação para ver se eu consigo deixar isso mais claro. Vamos fazer assim, ó. Descobrimos que o A1 é menos 3A3, né? Vamos descobrir aqui um valor para A2 então. Como que eu faço para descobrir isso? Ó? A gente vem aqui em uma das equações, digamos essa daqui, ó. Pegar aqui menos A2 menos 4A3 igual a 0, né? Porém, não, eu escreveria o A2 em função do A1, né? Tá, vamos fazer isso. Se eu afirmo que A1 é igual a menos 3A3, eu posso dizer que A3 é igual a A1 dividido por 3. Isso negativo. Né? Então, onde tem A3, eu vou colocar menos A1 sobre 3. Então, menos A2 menos 4 vezes menos A1 sobre 3. Tudo isso igual a 0. Né? Então, menos A2, menos vezes menos dá mais, 4 vezes A1 sobre 3.
né? Isso tudo igual a 0. Passo o A2 para o outro lado, então vai ficar algo assim, ó, como A2 igual a 4 sobre 3 vezes A1. Então vamos fazer assim, ó, vamos escrever todos os coeficientes em função de A1. Né? O A3 é menos A1 sobre 3 e o A2 é 4 terços de A1. Assim, quando a gente for reescrever lá a nossa soma inicial, A1, V1, A2, V2, A3, V3, igual a 0, vai ficar assim, ó, A1, normalmente, multiplicado pelo V1. O A2 é 4 terços de A1. Então, 4 terços de A1 vezes V2. E o A3 é menos 1 terço de A1. Então, vou colocar aqui menos 1 terço de A3. Desculpem, A1 V3. Certo? Assim eu deixei todos o meu problema, né, em função dos coeficientes A1. Tem um A1 aqui e A1 aqui também. Então, o que dá para fazer? Coloca o A1 em evidência e multiplica pelo que sobrou. Aqui vai sobrar só V1, o outro vai sobrar 4 terços de V2, né? E no outro vai sobrar menos 1 terço de V3. Tudo isso igual a 0. Né? Se a gente considerar que o A1 é diferente de 0, A1 for diferente de 0, a gente pode simplesmente dizer que o que está dentro do parênteses é necessariamente igual a 0. Né? Então, vamos colocar aqui. Ou seja, vamos afirmar que V1 mais 4 terços de V2 menos 1 terço de V3 é igual a 0. Né? Aí eu pergunto para vocês, né? Existe alguma forma de escrever um desses vetores em função dos outros vetores? Aí a resposta seria sim. Um exemplo, o vetor V1 poderia ser escrito como passa todo o resto para o outro lado da equação e fica menos 4 terços de V2. Né? Passa esse número que estava negativo, positivo, né? Mais 1 terço de V3. Né? Ou seja, o vetor V1 ele depende dos vetores V2 e V3. Né? E essa dependência ela é do tipo linear. Por que a gente fala linear? Porque esses vetores estão somando entre si, né? E multiplicando por um coeficiente qualquer. Né? Aí isso é basicamente o que traduz o conceito de linearidade. Né? Então, V1 depende linearmente de V2 e de V3. Né? Logo, a gente conclui que esses vetores, V1, V2 e V3, são LD. Portanto, V1, V2 e V3, V3 são LD. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Sim? Vamos fazer aqui um outro exemplo para fixar melhor essa ideia. Vou pegar aqui um princípio parecido, como esse aqui eu chamei de letra A, né? Chamar de letra B. Letra B, a gente vai ter os vetores V1. Eu coloquei de que cor? Foi azul. Letra B, teremos os vetores V1 igual a 2, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4.
V2 igual 0 menos 5 menos 3, 1. E V3 igual 0, 0, 4 menos 2. Certo? Então, lembrando que todas essas contas que eu fiz aqui embaixo, né, de preto, são simplesmente para poder ilustrar essa ideia de que eu posso estabelecer uma relação linear entre esses vetores, né? Eu disse aqui, por exemplo, que o vetor V1 é escrito como menos 4 terços de V2 mais 1 terço de V3. Tá? Mas, a princípio, você não precisaria desenvolver todas essas contas para poder mostrar esse resultado que ele é LD. Como disse lá de início, eu escolhi a forma do... construir aqui a matriz escalonada, né, para poder reduzir o sistema e assim mostrar que o sistema é possível e indeterminado. A partir dessa conclusão você já pode dizer automaticamente que os vetores V1, V2 e V3 são LD, ok? Não precisaria a princípio desenvolver todas as contas que eu fiz aqui, certo? Só para deixar claro essa passagem aí. Então, porque é assim que a gente vai fazer a partir de agora, né? Primeiro, como é que então que a gente faz para descobrir se V1, V2 e V3 são LI ou LD? Vamos escrever aquela equação. Eu preciso descobrir se há coeficientes A1, A2 e A3 que satisfaz essa equação. A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3, né? Igual a 0. Se a gente conseguir fazer algumas manipulações e mostrar que os únicos coeficientes que satisfazem essa igualdade é A1, A2 e A3 serem zeros, a gente vai ter um sistema LI, certo? Porém, se algum deles não for igual a zero, o nosso sistema aqui composto por esses vetores vai ser LD, beleza? Então é assim que a gente tem que abordar esse tipo de questão, né? Então, assim como fizemos anteriormente, vamos abrir as contas, né? A1 multiplicado pelo primeiro vetor, 2, 2, 3, 4, mais A2 multiplicado pelo segundo vetor, 0, menos 5, menos 3, 1, mais A3 multiplicado pelo terceiro vetor, 0, 0, 4, menos 2. Tudo isso igual ao vetor nulo. Deixa eu só afastar esse negócio para poder caber o vetor nulo ali. Assim. Acho que assim dá. 0, 0, 0 e 0. Né? Então, como ficaria a primeira equação? 2A1 2 vezes mais 0 2 vezes A1 somado com 0 somado com 0 igual a 0. igual a 0. Então eu tenho 2A1. Não, vou colocar os zeros aqui marcando posição. Mais 0 igual a 0, né? Para poder ficar mais fácil a visualização do sistema, né? A segunda equação fica como? 2A1 menos 5A2 mais 4A3 igual a 0. Muito bem. E a terceira equação? 3A1 menos 3A2 mais, espera, 4A3. mais 4A3 Isso. igual a 0. E a última equação? 4A1, né? A2 menos 2A3. Então só Sim? teria uma sugestão, talvez um pouco mais simples, que não ia dar para confundir. Pode falar. Pegava logo o A1 por todos e colocava como coluna. Não confundia. Repete, por favor. A gente multiplicaria o A1
pôr direto. A1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 3, vezes 4. E colocava logo na primeira coluna. Pode ser. Calculava como coluna e não como linha. Talvez como linha boa. De fato, tem isso também. Né? Mas... É uma sugestão, né? Não, faz sentido sim. Você fala de calcular, faz assim, né? Um A1 multiplicado por 2, por 2, por 3, por 4, né? Isso. Aí comporia a primeira coluna. Isso, primeira coluna. Certo. Aí depois assim, no final vai dar a mesma coisa, né? Mas de fato, da maneira como você falou, fica é mais fácil de não errar, né? Isso, é bem mais... Isso é verdade. É um bom raciocínio. Nas próximas a gente faz assim. Porque eu mesmo, para eu errar isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Então... Não só o senhor. Tem gente que tem mais facilidade com isso, né? Isso nunca foi o meu forte. Fico lembrando da minha dissertação, que eu tinha que mostrar um resultado e era uma integral gigantesca para calcular. E eu passei várias e várias semanas e o resultado não fechava. Até que eu descobri um erro de sinal lá no comecinho do cálculo, que estava atrapalhando todo o desenvolvimento da conta. Pensa na frustração. Mas pelo menos deu certo depois. Imagina. Então, com isso, a gente já tem de início o valor do A1. Concordam comigo? Quanto vale A1 aqui nessa conta? Como é que eu faço para zerar essa conta aqui? A1 igual a 0. Só pode ser 0. Né? Eu vou ter 2 vezes A1 igual a 0. Se o 2 não é igual a 0, o A1 tem que ser. Né? Então, A1 igual a 0. Tendo A1 igual a 0, como é que fica o resto? Essa aqui do A2 está correta mesmo? Pera aí, A2... 2 vezes A1 menos 5 vezes A2. Aqui é A0 vezes 3, ó. A segunda linha tinha que multiplicar pela segunda entrada, né? Então aqui, ó, é 0 vezes A3. Aqui vai dar 0, tá? Daí, comprovando aí a sua tese, Juliano, realmente é bem mais fácil de errar, né? Aqui a gente fez, ó, A1 vezes 2, 2A1, né? A2 vezes menos 5, menos 5A2. A3 vezes 0, né? Que dá 0. Para resultar nessa entrada aqui. Então, se eu tenho que o A1 vale 0, isso aqui vale 0, eu tenho menos 5 vezes A2 igual a 0. Então, qual é o valor do A2? 0. 0, né? E aqui embaixo, ó, eu tenho A1 igual a 0 e eu tenho já esse termo aqui zerado também. Então eu tenho 4 vezes A3 igual a 0. Portanto, qual o valor de A3? 0. Da mesma forma, essa outra equação ela se torna até desnecessária, né, analisar. Já descobrimos que os coeficientes A1, A2 e A3 são todos zeros, né? O que a gente pode concluir sobre esse sistema, esse conjunto composto pelos vetores V1, V2 e V3? Que são linearmente independentes. Exatamente. Portanto, vou colocar assim, ó, o conjunto V1, V2, V3 é LI. Certo? Acho que agora ficou mais claro, né? O conceito a diferença entre LI e LD. Alguma dúvida até agora? Não. Então, vamos prosseguir. Sim, agora temos um primeiro resultado relevante a mostrar, que é esse aqui, ó, é um teorema que afirma o seguinte. Vou colocar a descrição dele para discutirmos em seguida.
aqui. Assim, né? Então, diz que um conjunto A composto pelos vetores V1, V2 e Vn, conforme a gente definiu acima, né? Ele vai ser LD, ou seja, linearmente dependente, se e somente se pelo menos um desses vetores é combinação linear dos outros, tá? Então não precisa que todos eles sejam uma combinação linear uns dos outros, basta que pelo menos um do conjunto seja composto pela soma por alguma forma de combinação linear dos outros, né? O que isso quer dizer? Por exemplo, nesse conjunto V1, V2 e V3, né? Digamos que apenas o V2 e o V3 sejam linearmente independentes, sejam LI, certo? Aí eu vou lá e coloco esse vetor V1 e mostro que ele é uma combinação linear de V2 e V3, né? Então eu mostrei que bastou um elemento do conjunto para mostrar que esse conjunto é LD e não mais LI, como eu tinha estipulado de início. Ok? Então, eu não sei se ficou claro a relevância desse resultado, mas o que ele quer dizer é basicamente isso, é que a gente não precisa que todos os vetores do conjunto sejam LD, né, para que o conjunto inteiro seja LD, seja linearmente dependente, né? Basta que apenas um elemento do conjunto tenha essa propriedade para considerar o conjunto como um todo LD, ok? Então, vamos fazer um esboço da demonstração desse resultado, porque ele ajuda a sedimentar melhor esse conceito, né? Vou colocar aqui uma demonstração. Então, primeira coisa que a gente tem que observar ao demonstrar um teorema, né? Se tem essa palavra se e somente se, significa que a demonstração é feita por duas vias, né? Um que a gente chama de ida, né? E a outra que vai ser a volta, tá? Então, a ida, né, como a gente costuma chamar, o que a gente quer demonstrar? A gente quer demonstrar que se pelo menos um desses... Cadê? A ida... Peraí, seria... a gente vai supor que o conjunto A é LD, né? Então, pelo menos um desses vetores é combinação linear dos outros. A volta seria o quê? Se pelo menos um desses vetores é combinação linear dos outros, então A é LD. Entendeu? Parece a mesma coisa, mas não é. A gente pega o problema, ida e volta, e fecha no mesmo resultado, né? É uma noção mais forte de demonstração, por assim dizer, né? Então, a ida seria o quê? Vamos supor que o A é LD, né? Então, suponha que o conjunto A é LD. Se isso é verdade, o que a gente tem? A gente vai ter essa soma A1V1 mais A2V2 até ANVN igual a zero, né? Tem uma solução que é diferente da trivial, né? Se esse conjunto A é LD, pela definição, existe uma solução aqui desse sistema que é diferente de todos os coeficientes serem zeros, que é chamada solução trivial, né? Então, essa equação tem uma solução diferente da trivial. Então, sendo assim, vamos supor o seguinte: suponha que eu tenha um termo AI, né, um coeficiente AI que esteja aqui no meio dessa equação, tal que ele seja não nulo, né?
Afinal de contas, se ele é LD, de fato tem que existir um coeficiente não nulo, né, nessa equação. Então, se isso é verdade, a gente vai ter essa soma representada dessa forma aqui, ó. A1V1 somado com A2V2 somado com, digamos, um termo bem aqui no meio, AIVI, né? Aí continua a soma até o último termo, ANVN. Isso igual a zero, né? Esse termo AIVI que está aqui no meio, ele é o termo que é diferente de zero, que não vai zerar, certo? Então, já que ele é o único termo que é diferente, né, do resto, vamos fazer o seguinte, vamos isolar, vamos deixar ele desse lado da equação, né, e passar todo o resto para o outro lado. Então eu vou ter AIVI vai ser igual a menos A1V1 menos A2V2 menos até o último termo, ANVN. Ok? Então, se eu já sei de início que o meu AI é diferente de zero, eu posso tranquilamente dividir toda essa equação aqui por AI, né? Já que eu sei que não é zero, eu posso fazer essa divisão. Assim, eu vou ter o vetor V1, ou VI, desculpem, escrito da seguinte forma, como menos A1 sobre AI, V1, menos A2 sobre AI, V2, e assim até o último termo da soma, menos AN sobre AI, VN. Ok? Então, a parte da ida assim está concluída, né? A gente mostra que o vetor VI ele é uma combinação linear de todos os outros vetores do conjunto que eu havia considerado, né? Assim, vamos escrever isso. Portanto, VI é combinação linear dos outros vetores. E assim a gente termina a demonstração quanto à ida, né? Agora precisamos, como eu falei de início, fazer a volta da demonstração. Representada aqui por essa setinha. Então, para fazer a volta, o que eu preciso? A volta seria o quê? Supor que, se pelo menos um desses vetores é combinação linear dos outros, então o conjunto vai ser LD, né? Então, só preciso provar o raciocínio dito de forma inversa. Ok? Então, para fazer isso, vamos fazer no passo a passo como fizemos anteriormente. Vamos supor que exista, suponha que exista um elemento VI, um elemento chamado VI, pertencente a esse conjunto A, né, tal que VI é combinação linear. VI é combinação linear dos outros vetores. Tá vendo? Que eu basicamente partir daquilo que a gente concluiu na primeira parte da demonstração, né? VI é a combinação linear dos outros vetores. Agora eu vou partir disso e vou mostrar que esse conjunto A é LD. Tá? É meio que fazer a demonstração de trás para frente. Então, supondo isso, a gente quer mostrar, como eu disse, que A é LD, né? Então, como a gente vai fazer isso? Então, como a gente já sabe que o VI é combinação linear dos outros vetores, a gente tem a seguinte condição, que VI é igual a A1V1
mais A2V2 mais, vamos colocar aqui um termo genérico, sei lá, AI-1 VI-1 mais AI mais 1 VI mais 1 até chegar no termo enésimo, né? Tá vendo que eu pulei um termo aqui, né, dessa conta, que seria entre o AI menos 1 e o AI mais 1, teria que ter o VI, né? Aí, como eu estou escrevendo o VI como combinação linear dos outros, ele saiu, né, dessa configuração inicial. Então, coloquei dessa forma só para enfatizar isso mesmo. Então, e agora, né? O que a gente pode fazer? Vamos ver. Tá, menos VI. Ó, vamos fazer assim, já que o VI está aqui do lado esquerdo, vamos colocar ele lá na posição que seria dele de início, fazendo assim, ó, A1V1, A2V2, né? AI menos 1, VI menos 1, seria menos VI, né? Ou seja, seria menos 1 multiplicado por VI. Assim, ó, menos 1. Opa. Multiplicado pelo VI, né? E continuando. AI mais 1, VI mais 1. Até o enésimo termo. AN, VN, né? Sendo que eu tirei o VI daqui, né, passei ele para o outro lado negativo, então o que ficou aqui desse outro lado? Ó? Ficou só o 0. Né? Então assim termina a demonstração. Por quê? Porque eu mostrei que essa combinação linear, né, essa soma A1V1, A2V2, até o enésimo termo, né, sendo que o meu termo VI está sendo multiplicado por menos 1, e menos 1 é um número real, ele é um coeficiente, certo? Então eu estou mostrando que toda essa soma ponderada aqui de vetores, ou seja, onde cada vetor é multiplicado por um número real, está resultando em 0. Né? Sendo que o meu termo AI, que é esse aqui é o meu termo AI, né? Ele é diferente de 0, ou seja, ele é igual a 1. Então eu vou escrever isso, ó, sendo assim, vamos sendo assim, para AI igual a menos 1, que por sua vez é diferente de 0, né? Temos uma solução não trivial. Né? Por que uma solução não trivial? Porque uma solução trivial precisaria que todos os coeficientes fossem zeros. Porém, a gente tem um coeficiente aqui que a gente pode garantir que não é zero. Né? O termo que multiplica o VI. Ele é menos 1. Né? Então, se nós temos uma solução não trivial, a gente mostra que temos uma solução não trivial para uma combinação linear desses vetores que compõem o conjunto A. Né? Portanto, A seria LD. Uma solução não trivial para uma combinação linear de A. Portanto, A é LD. E assim termina a demonstração. Certo? Então, eu particularmente gosto dessa demonstração porque ela faz a gente enfatizar muito bem, né, as definições anteriores, né, e faz trabalhar essas definições e acaba que a gente consegue pensar melhor sobre elas. Né?
ao aprender a fazer esse tipo de observação. Certo? Assim, esse teorema que a gente acabou de enunciar, ele poderia muito bem ser colocado de outra forma, né? Vou escrever isso aqui para vocês, ó, essa observação, né? Esse teorema ele pode ser enunciado da seguinte forma: a gente pode dizer que o conjunto desses vetores V1, V2, Vn ele é Li se somente se nenhum dos vetores de A é combinação linear dos outros, tá? É uma maneira equivalente de enunciar esses vetores, ou enunciar esse resultado do teorema. Vamos escrever isso aqui para vocês registrarem. Então, para enfatizar essa afirmação aqui, o conjunto A é Li se e somente se nenhum dos vetores de A é combinação linear dos outros, é a mesma coisa que você enunciar o teorema. Um conjunto A é LD se somente se pelo menos um desses vetores é combinação linear dos outros. Tá? Vocês viram que aqui ó, aparece pelo menos um e aqui nenhum. Né? Então um é negação do outro. Dizendo então que um conjunto ele não pode ser Li e LD ao mesmo tempo. Ele só pode ser uma coisa ou outra. Ok? Até aí tudo bem? Sim, né? Então, vamos então para mais um exemplo. Deixa eu escrever ele aqui. Cadê? Assim. Verifique se são Li ou LD, né? Os seguintes problemas. Vou escrever aqui o primeiro. Letra A também. Né? Esse conjunto A composto pelos seguintes vetores. A matriz 1, 2, menos 4, 3. 1, 2, menos 4, 3. Né? E a outra matriz 3, 6, 6, menos 12, menos 9. Certo? Então, verificar se esse conjunto é Li ou LD. Como é que a gente faz? E aí, sugestão? Alguma ideia? O A1 vezes essa primeira matriz e o A2 vezes a segunda matriz. Seria isso? Seria, né? Ou então, igual a zero. Se são Li ou LD, existe também uma outra maneira, já que são apenas dois vetores, né? Eu quero descobrir o seguinte: se por exemplo a primeira matriz 1, 2, menos 4, 3, se ela é múltipla da outra matriz. Não, se ela é múltipla da outra matriz, né? Ou seja, se ela é igual a um coeficiente A qualquer multiplicado pela outra matriz. Né? Isso dá para fazer quando são apenas dois elementos considerados no conjunto. Né? Por quê? Quais são as respostas possíveis? Se essa matriz ela não for múltipla da outra, o coeficiente vai ser zero. Tá? Então você não vai conseguir estabelecer uma igualdade. E se uma for múltipla da outra, esse coeficiente vai ser diferente de zero. Né? Então na primeira situação você tem que o conjunto é LD e na segunda na primeira situação ele é Li e na segunda situação ele vai ser LD. Né? Então tem um número que dá para poder substituir aqui no lugar do A, né? E obter a primeira matriz? Sim ou não? Eu só não entendi a pergunta. Tem um número que eu substituindo aqui por A, né? E fazendo essa operação, obtenho a primeira matriz? 3. 3? Certeza? Não é o 3 não. O 3 não dá, né?
Não, mas dá quase isso. 1/3 dá. Né? 1/3. 1/3 multiplicado por 3 dá 1. 1/3 multiplicado por 6 dá 2. 1/3 multiplicado por menos 12 dá menos 4. E 1/3 multiplicado por menos 9 dá... Não, aqui eu escrevi errado. Ó. Esse menos 12, menos 6... Ah, desculpem, aqui ó, tem um sinal de menos, tá? 1/3 multiplicado por menos 9 dá menos 3. Né? Assim fecharia legal. Certo? Então, sendo assim, o conjunto A é LT. Portanto, A é LD. Simples assim. Né? Então, vejam bem, tá? Essa estratégia que eu mostrei aqui para a resolução do problema é quando o conjunto só tem 2 elementos. Aí você pode estabelecer uma relação direta entre eles, né? Para saber se de fato há um coeficiente que possibilite a existência dessa relação linear entre eles. Beleza? Alguma dúvida nesse problema? Não. Não, né? Então, de boa. Outro problema. Professor? Sim. Mas se eu olhasse para a primeira matriz e falasse que ela é múltipla por 3, estaria correto também? Você fala de inverter assim, né? Colocar, digamos, a primeira matriz, 3, 6, menos 12, menos 9, igual a um coeficiente multiplicado pela primeira, né? Isso. Sim. De fato, aí você teria o A igual a 3 como resposta, né? Porém, por que não importa se A é igual a 3 ou A é igual a menos 3? Porque em ambos os casos, os números que a gente obtém aqui para A são diferentes de 0, né? E essa é uma condição suficiente para poder dizer que esse sistema é linearmente dependente, ok? A única forma de fazer que ele fosse LI é que o A fosse igual a 0. Aí não teria jeito. Beleza? Ok. Então, mas é uma pergunta pertinente. Afinal de contas, né, nesse caso que é um enunciado mais simples, né, um conjunto simples, a gente bater no olho vê, né, que essa matriz aqui tem elementos maiores do que a primeira e que esse fator, né, de proporção é o número 3. Né, cada elemento está sendo multiplicado por 3. Então seria mais natural inverter essa igualdade e obter o A igual a 3. Tá? Mas, enfim, como eu falei, não importa o valor do A. Se ele for diferente de 0, o conjunto vai ser LD. É só isso que a gente precisa saber. Né? Então, a segunda questão. Eu vou pegar aqui um conjunto B composto pelos seguintes vetores. 1 mais 2x menos x ao quadrado. Segundo vetor, 2 menos x mais 3x ao quadrado. E o terceiro vetor, 3 menos 4x mais 7x ao quadrado. Pertencente a um conjunto que eu vou chamar de P2 de x. Ou seja, o conjunto dos polinômios de grau 2. Né? Que são todos esses elementos aqui. Então eu gosto de falar, né, chamar isso aqui de vetor e não de polinômio, porque pelo menos para nós matemáticos, vetor é um conceito muito mais amplo daquilo que é trabalhado na física, por exemplo. Né? Ele não deixa de ser aquela setinha orientada, né, que tem módulo, direção e sentido, e ele passa a ser uma entidade abstrata que, para ser considerada vetor, basta cumprir todas aquelas propriedades que vocês viram para formar um espaço vetorial. Né? Então é por isso que eu não chamo de polinômios, e sim de vetores. Beleza? O conjunto dos polinômios de grau 2, de grau n, para falar a verdade, com as operações de soma e multiplicação, eles compõem um espaço vetorial. Beleza, então, e agora, como é que a gente faz para poder mostrar se esse conjunto aqui é LD ou LI? E aí? Joga na equação A1, V1, exatamente. Mais A2, V2. Aí, ó, esse aqui vai ser o meu V1, né? Esse aqui vai ser o V2
e esse aqui vai ser o V3, né? De toda forma, eu preciso que tenha A1V1 mais A2V2 mais A3V3 igual a 0, certo? Então vamos colocar aqui quem são os vetores V1, V2 e V3 e prosseguir com o cálculo. Tenho A1 multiplicado por 1 mais 2x menos x ao quadrado, A2 multiplicado por 2 menos x mais 3x ao quadrado, e A3 multiplicado por 3 menos 4x mais 7x ao quadrado. Isso vai ser igual a 0. Ou, se vocês preferirem, pode colocar o zero dos polinômios, que é assim, ó, 0 mais 0 vezes x mais 0 vezes x ao quadrado, né? Seria mais formal colocar dessa maneira, certo? Então, de novo, a gente vai ter aqui um conjunto de equações, né? Por quê? A primeira vai ser a seguinte, ó, A1 multiplicado por 1 somado com A2 multiplicado com 2 e A3 multiplicado com 3. E tudo isso vai ser igual a 0, né? Então, eu vou igualar os termos independentes do polinômio. Então, vamos ter A1 mais 2A2 mais 3A3 igual a 0. A segunda equação vai ser A1 vezes 2x, não ficaria então 2A1x, mais A2 vezes menos x, então ficaria menos... Professor, só te atrapalhando. Sim? Faz igual o Gideone falou. Ah, sim, verdade. Já ia esquecendo. Bem lembrado. Porque aí não dá erro aí. Aqui é interessante. A gente aprende, né, as coisas, menos sendo mais difícil, depois que fixa, fica difícil de mudar para uma situação mais fácil, né? Então, como é que era mesmo? Compor a primeira coluna, né? A1 2A1 2A1. Ah, não. Tudo embaixo. Tudo embaixo. Embaixo. 2A1x e menos A1x ao quadrado, né? Aí, mais 2A2, né? Menos A2 vezes x, vou colocar aqui menos A2 vezes x, e menos, não, mais. Mais 3x A2 ao... Não, 3A2x ao quadrado. E, por último, menos A1x ao quadrado. É isso? Não, estou confundindo. Não, tá errado. É o terceiro. 3A3. É o terceiro, 3A3. Né? Menos 4A3x, né? Mais 7A3x ao quadrado. Isso. E tudo igual a 0. Aqui 0 vezes x, 0 vezes x ao quadrado. Ok? E agora? Agora é só resolver o sistema aí. Tipo, escalonamento. Ou então substituição. Vamos... Outra maneira. Fazer aqui por escalonamento. Vai ser 1, 2, 3, 0. 2x, né, no caso. Não. Desculpem. Nada a ver. A1, né, que é os coeficientes, é a matriz dos coeficientes. A1
2A2, 3A3, 0, 2A1, menos A2, menos 4A3 e 0, menos A1, 3A2 e 7A3 e 0. 0, 0 e 0. E agora? Se a gente for fazer o escalonamento, basta lembrar que a gente pode deixar essa coluna, né, que tem só as respostas de lado, né, separar aqui, e tentar fazer essa matriz resultante aqui que tem 9 elementos, fazer com que esses 3 elementos aqui zerem, ó, para formar uma matriz diagonal superior, né? Então nosso objetivo seria zerar esses elementos, né? Qual seria a ideia para fazer isso? Linha 3 é igual a linha 1. Linha 3 seria o que? Linha 1. É sempre melhor começar eliminando, né, zerando os termos dessa primeira coluna, né, para depois esses outros, só para lembrar esse fato, né? Então, qual é mesmo a sua ideia? Linha 3. Linha 3 é igual a linha 1 mais linha 3. Mais linha 3, beleza. Resultado vai ser, repete as duas primeiras, A1, 2A2, 3A3, 0, 2A1, menos A2, menos 4A3 e 0, e a última linha aqui vai zerar, né? Somando 2A2 com 3A2 vai ficar 5 vezes A2, e 3A2 somado com 7A3 vai ficar 10A3, e aqui vai zerar, né? E agora? Vamos tentar zerar linha esse 2. elemento aqui, ó, esse 2A1, né? Linha 2 é igual a 2 vezes linha 1 menos linha 2. Vamos colocar aqui. Então, linha 2 igual a linha 1. Não, 2 vezes linha 1. 2 vezes a linha 1 menos a linha 2, né? Isso. Vai ser igual a... Vamos ver. A primeira linha repete, a segunda linha, esse elemento aqui vai zerar, né? Quanto vai ficar os outros? Eu posso fazer outra coisa também, né? Não, vamos fazer uma coisa por vez mesmo. 2 vezes a linha 1 menos a linha 2. Então fica 4 vezes A2 menos o menos A2. Vai ficar 5 vezes A2. Né? 6 vezes A3 menos o menos 4A3. Fica 6 mais 4 dá 10A3. Então, olha só o que a gente já identificou, né? A linha 2 e a linha 3 são iguais. Né? Aqui, essa linha e essa daqui são iguais. Então, são linhas redundantes, né? E assim, o nosso sistema ele se reduz ao seguinte. Vai ficar o A1, né?
menos 2A2 vezes x, né? Ou não? Não, sem x. Mais 3A3 igual a 0. E embaixo eu posso dividir ainda a segunda linha por 5, né? Para facilitar. Sim. Aqui, linha 2 igual a linha 2 dividido por 5. Aí obter... Sim? Professor, por que é menos 2A2? Menos 2A2? Ah, não, é positivo, né? Verdade. Isso mesmo. Aí aqui vai ficar A2, né? Multiplicado por x, mais 2A3, também multiplicado por x, igual a 0. Nosso sistema se reduz a isso, né? Então é um sistema que tem 3 incógnitas e 2 equações. O que a gente conclui com isso? O sistema é possível, né? Sistema possível e indeterminado, porque eu tenho mais incógnitas do que equação. Logo, uma ou mais, né, dessas incógnitas vão ser escritas em função das outras, né? Então eu não consigo determinar um valor só. LD. É LD, então. Opa. Tira o x da segunda linha. O x? Por quê? Só para ficar mais claro, né? Porque na primeira linha não tem x. Não, mas era na segunda linha. Mas assim, não importa. Pode ficar desse jeito mesmo. Tanto faz. O x aqui é só adereço. Então, Ok. sistema é possível e indeterminado. Portanto, o conjunto B é LD. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não. Não, né? Não. Então vamos só colocar aqui umas propriedades para a gente finalizar. Aí. Aqui. Pronto. Aqui. Então, para elencar essas propriedades, vamos considerar um espaço vetorial V, certo? E partindo desse princípio, vamos colocar aqui a propriedade 1, vou chamar de P1. Tá? Essa propriedade diz o seguinte, que se A é um conjunto de vetores, né, desse espaço vetorial, sendo que nenhum deles é nulo, então o conjunto A é LI. Tá? Vou escrever isso. Se A é igual a um conjunto de vetores desse espaço vetorial, mas esse conjunto eu vou colocar apenas um elemento V, tá? Pertencente a esse espaço vetorial aqui, né? E esse V for diferente de zero, Vzinho for diferente de zero, eu acho que V aqui, V maiúsculo, fica confuso, né? Eu vou chamar de U, tá? Assim, ó, U composto por U pertencente a V, né? E U diferente de zero. Então, esse conjunto A é LI. Pois, se a gente tivesse o A igual a zero, haveria infinitas soluções, né, para
aquela equação inicial que nos ajuda a definir se a combinação é LI ou LD, né? A gente teria algo assim do tipo, ó, U vezes A, né? A1 pode ser, igual a 0, já que o U é o único elemento, né? Se o U fosse igual a 0, né? Ficaria 0 vezes A1 igual a 0. E A1 poderia ter infinitos valores diferentes que essa igualdade aqui seria estabelecida, certo? Então, como A1 tem que ser fixo, né? Tem que ser fixado em um valor, um só valor diferente de 0 para a gente considerar o conjunto LD, se ele não é LD, ele necessariamente é LI. Ok? Não tem meio termo. Se não é uma coisa, é outra. Né? E aqui a gente mostrou que ele não pode ser LD por causa disso. Beleza? Então, vou até colocar aqui então, essa observação. Ó. Se o U fosse igual a 0, né, haveria infinitas soluções. Infinitas soluções. Então, com isso a gente ainda consegue colocar uma observação sobre essa primeira propriedade e dizer o seguinte, que por definição o conjunto vazio então ele seria LI. Definição. Conjunto vazio é LI. Certo? Então, com isso, vamos para a segunda propriedade, P2. A segunda propriedade diz o seguinte, que se um conjunto A, né, contido nesse espaço vetorial V, contém o vetor nulo, então esse conjunto ele vai ser LD. Vou escrever isso. Se A contido em V contém o vetor nulo, então A é LD, é linearmente dependente, né? Por que isso é verdade? Porque o vetor nulo, se a gente representar ele por 0, né, ele é uma combinação linear de quaisquer outros elementos, né? Então é só por essa definição formal, né, de ser linearmente dependente é que classifica o conjunto que contém só um vetor nulo como um conjunto LD. Né? Então vou justificar aqui, ó, pois o 0, né, que é o vetor nulo, aqui. Mais escuro assim, né? É combinação linear de quaisquer elementos. Ok? E a terceira propriedade é a seguinte, é que se uma parte do conjunto A for LD, então todo o conjunto é LD. Né? Isso é o que está por trás daquele teorema que a gente mostrou aqui em cima, né? Que eu até exemplifiquei que nesse conjunto contendo, por exemplo, 3 vetores, cadê esse aqui, né? Se eu tiver aqui, digamos que V2 e V3 são LI, né? Se eles não podem ser escritos como uma combinação linear um do outro, mas aí eu incluo um terceiro vetor que pode ser escrito como uma combinação linear dos outros, né? Apesar de uma parte dele, da maior parte dele ser LI,
o fato de ter um vetor apenas que é LD torna todo o conjunto LD. Então essa propriedade é só um efeito colateral daquele teorema. Tá? Então vou escrever isso. Se uma parte de A é LD, então A é LD. Certo? E a quarta e penúltima propriedade diz assim, que se o conjunto A, né, contido nesse espaço vetorial, conjunto composto de vetores, né, ele for linearmente independente, se ele for Li, né, qualquer parte de A vai ser Li. Então, também decorre diretamente daquele teorema. Como é que eu vou colocar aqui? Se um conjunto, se A contido em V é Li, ou seja, se todo o conjunto A é Li, então qualquer parte de A é Li. Certo? E a última propriedade, P5, diz assim, esse mesmo conjunto A, se ele for Li, né, e vamos considerar um outro conjunto vamos ver, um outro conjunto B que seja LD, né? Não, vamos fazer assim, eu vou definir de forma diferente isso aqui. Vou especificar os elementos de A e de B para poder ficar mais claro. Né? Se A for composto pelos vetores V1, V2, Vn. V1, V2, Vn. Né? Contido no espaço vetorial V. Né? Se esse conjunto for Li, né, e um outro conjunto B composto pelos elementos V1, V2, Vn, né, os mesmos elementos de A, porém acrescido de mais um vetor, que eu vou chamar de W. Tá? Se esse conjunto é LD, vou colocar assim, ó, A então composto por V1, V2, Vn é Li, e B, V1, V2, Vn, W é LD. Tá? Então a única diferença entre A e B vai ser esse vetor adicional W. Né? Então esse conjunto W ele é a combinação linear dos outros elementos, né? Fazendo com que, já que toda essa parte maior aqui de B, se toda ela é Li, né? Quando eu acrescento um vetor W, né? Sabendo que o conjunto inteiro é LD, então esse W aqui é que vai ser combinação linear de todos os outros elementos, V1, V2, Vn. Tá? Então, basicamente, essa é uma propriedade mais elaborada, né, por assim dizer, mas a gente vai invocar essa propriedade na resolução de alguns exercícios aí mais para frente, né, que ela é bem útil na solução de algumas questões. Então, vou colocar aqui o finalzinho. Então, W é combinação linear dos outros elementos. Certo? Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Ainda não. Ainda não, né? Tá tranquilo. Bom, então é o seguinte, vamos ficar por aqui nessa aula de hoje. Né? A gente vê aí na próxima aula. Estou pensando se eu dou prosseguimento ao conteúdo, falando de base e dimensão logo,
para deixar mais para frente uma aula de exercícios, né? Mas eu vou ver bem o que eu faço, se eu já dou essa aula de exercícios ou se vou emendando logo o conteúdo para a gente conseguir abordar algumas questões da lista o quanto antes, né? Então, até lá, a gente fica por aqui, né? E até a próxima aula e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.